Rute 1:1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, olha aqui para mim. Que período é esse, irmãos? Período dos juízes. Lembra que Deus levantou os juízes? E mais à frente Deus vai levantar reis. Mas até então quem julgava Israel eram os juízes. Então, esse livro de Juízes que vem antes, o livro de Rute, provavelmente está no meio dessa história. Então, no período dos juízes, houve fome sobre a terra. E aí diz que em Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos, e esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, Eufrates de Belém de Judá, que vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então olha aqui, Elimeleque significa Deus é rei. Olha que nome bonito, irmão. Vai pensando aí, Joyce. Quando vir for menino, Elimeleque, Deus é rei. Gostou, né, Raul? O Raul gostou. Agora, Noemi, o significado de Noemi é agradável. Agora, Malom e Quilion, um significa doença e o outro significa tristeza. A gente pensa, o que faz uma mãe colocar o nome de filho de Malom e Quilion? Nós vamos chegar lá, amém? Mas lembrem disso, eles eram da cidade de Eufrates, lá de Belém de Judá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Rute, o nome que dá ao livro que nós estamos lendo. E eles ficaram ali por quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu falar que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Belém, irmãos, o significado é a casa do pão. Então a casa do pão, faltou pão, Belém não tinha pão. Eles tiveram fome, e nesse período da fome dos juízes, eles saem de lá, mas ela já sai de lá com esses 2 filhos. Provavelmente os filhos dela nasceram no período da fome. Ser viúva naquela época era uma coisa terrível. Ser um órfão naquela época era uma coisa terrível, porque você não dependia do Estado, você não dependia de governo, você tinha que depender de quem? Você tinha que depender primeiramente de Deus e da bondade das pessoas. Então diz que ela ficou lá e agora ela está sem marido, sem os 2 filhos, e ela olha para o lado, quem ela tem com ela? 2 noras. Diz que isso é conversa, né? Que sogra não se dá bem com nora, né? Eu não acredito muito nessas histórias, não. Mas diz que sogra não se dá muito bem com nora. Mas ela ficou com quem lá? Logo com as 2 noras. Mas o que ela ouviu? Deus se lembrou do seu povo. Olha aqui, irmão. Deus se lembrou do seu povo. Deus nunca esquece do seu povo. Deus se lembrou. E voltou a ter pão de novo lá em Belém. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo caminhando de volta à terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai para a casa da sua mãe.
O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. E o Senhor vos dê que vocês sejam felizes, e cada uma na casa de seu marido. E as beijou, elas, porém choraram em alta voz. Olha aqui, Noemi, que eu acho que devia ser o título do livro que nós estamos lendo, Noemi, porque conta mais a história de Noemi do que a história de Ruth. Ela olha para suas duas noras e fala assim, em outras palavras, filha, volta lá para a casa da sua mãe, vai ser melhor. Lá vocês vão casar de novo. E eu quero que vocês sejam muito felizes. Eu quero que Deus seja tão bom com vocês, quanto vocês foram bons com meus filhos, quanto vocês foram bons comigo. E diz lá, no versículo de número 10, ou antes, no finalzinho do 9, diz que elas choraram muito, e no 10 diz assim, e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, e esperá-los-eis até que viesses a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado sobre mim a sua mão. Em quem ela coloca toda a culpa que está acontecendo na vida dela agora, irmãos? Em Deus. Deus está pesando sobre mim a sua mão. Verso de número 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Deuses com letra maiúscula ou minúscula, irmãos? Lembra disso? Também tu volta após a tua cunhada. Quando Elimeleque pega sua esposa Noemi e seus 2 filhos, eles vão para a terra de Moabe, onde eles adoram outros deuses. Já tinha a lei de Deus. Sabiam que eles não tinham que se relacionar com outras mulheres. Não só se relacionaram, como casaram com aquelas mulheres. E disse assim, filha, volta lá para a casa da sua mãe também. Ela já voltou lá para o povo dela, já voltou para o Deus dela. Vai você também lá para o teu Deus, para a tua terra. Verso 16. Esse versículo muito conhecido, né? Às vezes as pessoas colocam geralmente muito em casamento. Ou o marido fala para a mulher, ou a mulher fala para o marido. Então você aí que é casado, prepara. Mas lembra de uma coisa, quem falou isso foi uma nora para uma sogra. Não foi o marido para uma mulher. E ela disse assim, disse porém Ruth, não me instes ou não insista para que eu te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver. Se qualquer outra coisa que não seja a morte me separar... Irmão, você viu que a nora falou com a sogra? Ela amava Noemi. Ela tinha ela como uma mãe. Falou, sogra, não insista para eu ir embora. Eu quero ficar com você, porque onde você for, eu vou. Onde você ficar, eu fico. O seu povo vai ser o meu povo, então eu não sou mais moabita. Passo a ser do povo de Judá. O seu Deus vai ser o meu Deus. O meu Deus eu não quero mais os deuses dos moabitas. Eu quero o Deus de Israel.
onde você morrer, eu vou morrer e vou ser sepultada com você. E que Deus faça comigo o que quiser, se qualquer outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia! Verso de número 18. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Então olha aqui, irmão, uma mulher que saiu há anos da sua terra. Ela saiu da sua terra com seu marido, ela saiu da terra com seus 2 filhos, e agora ela volta para casa sem marido, sem os filhos, e volta com uma nora. E o povo olha para ela e se compadece dela, sofre com ela. Por quê? Porque ela perdeu tudo que ela tinha. Tudo. Falou, não era essa daqui a agradável? Não era essa daqui a Noemi? Verso de número 20. Porém, olha aqui, irmãos. Porém, ela dizia: não me chames de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, como que ela falou? Não me chame mais de agradável, me chama de amargurada. Meu Deus, me chame de amargurada, porque muita amargura o Todo-Poderoso tem me dado. Ditosa, verso 21, eu parti, ou feliz, abundante eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita. Você vê que o texto sempre frisa, ela é Moabita. Ao chegarem em Belém, no princípio da cega da cevada, ou no começo da colheita. Até aqui, o final desse versículo. Eu sei que nós lemos bastante, mas vamos orar mais uma vez, amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você veja aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Tenha o seu coração aberto, para ter certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite. Pai, nós oramos pela Tua bendita e poderosa palavra. Oramos, Pai, para que a Tua rica palavra nos encha, nos alimente, nos edifique, porque nós conhecemos quem é o Senhor. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, é eficaz, é transformadora. E pedimos, Pai, que hoje ela transforme também os nossos corações, Pai. Nós te pedimos isso, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? E amém. Então, os irmãos, alguém aqui não conhecia a história de Noemi e Ruth? Pronto. Então, eu desafio você a chegar em casa e fazer o quê? Ler o capítulo 2, 3 e 4. É pequenininho, irmãos. E você vai ver quão maravilhosa é a história da redenção na vida de Noemi. Eu vi um pastor ministrando uma vez, ele falou assim: o livro de Ruth, na verdade, deveria se chamar livro de Noemi, porque do começo do livro ao final do livro, o destaque que é dado é a Noemi, mas Ruth tem um papel importante no livro e na história do rei Davi e na história do próprio Senhor Jesus, uma moabita. Então, só recapitulando o que nós lemos, a respeito de uma mulher muito amarga. E a amargura dela, irmãos, olha aqui, não se tornou amarga quando ela volta para o seu povo, mas ela é amarga antes de sair de Belém. Quando ela diz: eu saí daqui ditosa, ou eu saí daqui bem e volto daqui pobre. Você lembra como foi que ela saiu de Belém e para como ela foi lá para os Moabitas? Ela foi porque ela tinha fome, ela não tinha o que comer, ela já tinha colocado o nome de um filho de Malom e Quilion, de tristeza e de doença, mas ela diz que Deus fez ela voltar pobre. Na verdade, ela nunca teve nada. O que ela perdeu foi o seu marido e os seus filhos. Mas financeiramente ela nunca teve nada.
Ela já saiu daquele lugar na fome. Então, Noemi já era uma pessoa amarga. Já tinha o seu coração amargo. Você conhece alguém que é uma pessoa muito amarga, irmão? Uma pessoa sempre mal-humorada, sempre triste, sempre culpando a vida, sempre culpando o passado, culpando os pais, culpando os parentes, culpando o que fizeram com ela em 1900 e Jesus era menino. 1900 e Jesus era menino não dá, né, irmãos? É muito antes. Quem falava assim era meu pai. 1900 e Jesus era menino. 1900 e Guaraná com rolha. Muito tempo atrás, irmão. Muito tempo atrás. E a amargura é uma doença que às vezes nós deixamos entrar dentro do nosso coração. E foi o que aconteceu com Noemi. Noemi era uma mulher amargurada. Ela deixou que a amargura entrasse dentro do seu coração. E a amargura que entrou dentro do coração dela, em que ela coloca a culpa, irmãos? Deus. Deus é o culpado da minha vida, tá do jeito que tá. Deus pesou a sua mão sobre mim e a minha vida hoje tá do jeito que tá. Eu lembro uma vez, chegou uma irmã, estava conversando comigo, e ela estava passando por alguns problemas, e ela falou assim: pastor, Deus está pesando a mão sobre mim. Eu falei: filha, não está não. Se Deus pesar a mão sobre você, você não existe mais. Porque a mão de Deus é pesada. E se Deus pesar ela sobre você, você não existe mais. Coisas ruins acontecem conosco, irmãos. Ou vocês acham que depois que nós nos tornamos cristãos, a gente entra dentro de uma bolha de proteção e que nada mais acontece conosco? Elimeleque, um servo de Deus, Noemi, uma serva do Senhor, e os seus filhos servos de Deus, ainda lá, vivendo em Belém, na casa do pão, não tinham o que comer. Passavam por necessidade. Vamos para onde? Vamos lá para os Moabitas, vamos tentar a sorte. Muitas vezes, irmãos, coisas ruins começam a acontecer conosco e nós só não perguntamos a Deus: Deus, o porquê isso acontece comigo? Como nós culpamos a Deus. Deus é quem está fazendo isso comigo. Deus é quem... Uma coisa eu sei, irmãos, e você também sabe, nada sai do controle de Deus. Você concorda com isso? Ou você acha que às vezes Deus perde o controle das coisas? Ou que você acha que a rédea da história, do mundo e do universo, às vezes escapa da mão de Deus? Deus, irmãos, o Todo-Poderoso, ainda assim Noemi sabia. Deus é todo-poderoso, coisas ruins estão acontecendo comigo. Mas olha que ela não sabia o que Deus ia fazer através da história dela. Ela não sabia a história que Deus tinha escrevido para ela. Noemi não sabia o tamanho do poder que seria manifestado através dela. E às vezes nós sofremos, irmãos. Nós passamos por situações difíceis. Mas você não sabe o que Deus já escreveu para você. Você não sabe o que foi que Deus preparou para você. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: ó, você ainda não sabe o que Deus preparou para você. A palavra de Deus diz em Salmo 139, versículo 16, que Deus já escreveu todos os nossos dias, antes que nenhum deles ainda havia. Eu lembro quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, eu estou meio curioso, eu gostaria de ler essa história que Deus escreveu ao meu respeito. Eu queria falar: Deus, dá meia horinha só para eu dar uma lida no que o Senhor escreveu para mim. Mas sabe por que a gente quer ler? Ou porque eu queria ler? É porque me faltava confiança em quem escreveu a minha história. E quando eu fui crescendo e amadurecendo, eu falei: eu não preciso saber o que ele escreveu, eu preciso saber quem escreveu.
E eu sabendo quem escreveu, isso já me basta. Sabendo quem escreveu a minha história, quem escreveu os meus dias e o que ele tem para mim, eu tenho certeza que é muito maior do que eu tenho para mim. Do que é muito mais do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar, o que eu tenho que ter confiança, irmão, para vencer as mágoas de dentro do meu coração, é saber que Deus é quem controla os nossos dias. Deus não nos abandona, irmão. Deus não abandonou o povo de Israel. Deus não abandonou o povo de Belém. O povo, irmãos, lá em Juízes, eles faziam assim. Eles serviam a Deus, Deus os abençoava. Só que daqui a pouco, eles começavam a se misturar com outros deuses. Começavam a servir outros deuses. E Deus mandava alguém que os disciplinava. E eles faziam o quê? Se voltavam para Deus e clamavam a Deus. E se arrependiam. E Deus os abençoava novamente. E o que eles faziam depois? Se misturavam com outros deuses. Adoravam esses outros deuses. Deus o castigava. Eles se arrependiam, se voltavam para... E se você lê o livro de Juízes, o livro de Juízes é esse círculo vicioso. Mas o que acontece é que Deus nunca esquece o seu povo. Deus nunca esquece de você, nem mesmo na sua amargura, nem mesmo nos seus dias difíceis. A amargura de algumas pessoas, ela fica sendo ruminada, alimentada. Ruminar é aquilo que a vaca faz. Ela come o mato e ela fica mastigando, que nem chiclete, não fica? Mó tempão. Vaca tem 2 estômagos. Ela engole, joga nenhum, vomita, mastiga, e joga pro outro. Vomita, mastiga e joga pro outro. E ela fica nisso, ruminando. E tem gente que fica o quê? Ruminando a amargura de dentro do seu coração, o seu sofrimento passado. Eu não quero, irmãos, pelo amor de Deus, desmerecer a dor de ninguém, ou desmerecer o sofrimento de ninguém. Cada um sabe do seu sofrimento, ou sabe aquilo que dói no seu coração, ou sabe o tamanho da sua dor e da sua amargura. Só que eu digo, ser uma pessoa amargurada não tira a dor de dentro de você. Ruminar a sua própria dor não te livra da dor. O que te livra da dor é saber que Deus continua cuidando de você, mesmo nas horas mais difíceis. Eu passei fome. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Sobrou uma nora para ela. E sabe o que Deus fala? Eu ainda cuido de você. E ela era tão amargurada que ela volta e fala assim: nossa, essa é a Noemi? Imagina como que ela deve ter chegado lá, irmãos. Irreconhecível. Para baixo. Sabe quando a pessoa é uma pessoa muito amargurada, ela fica até mais feia? Fica mais velha. Por causa da amargura de dentro do coração. Nossa, essa aqui não é Noemi? Não me chame mais de Noemi. A partir de agora me chame de Mara. Porque com muita amargura o Senhor me provou, como que ela diz? Verso de número 20. Porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Agora, uma outra coisa, irmãos, para a gente poder tirar a amargura de dentro do nosso coração, além de nós sabermos que Deus cuida de nós, é nós olharmos ao nosso redor e ver que tem pessoas que nos amam. Tem gente que é muito amargurada e fala: eu não aguento mais essa vida. Deus tinha que me levar. Não tem mais ninguém comigo. Mas se esquece. Tem gente do lado dela que ama ela, de verdade. Noemi tinha uma nora que mais lá na frente diz: essa sua nora te vale mais do que 7 filhas.
ou melhor, do que 7 filhos. Essa sua nora te ama. Olha aqui. Para por um minuto e pensa. Quem são as pessoas que hoje estão ao seu redor, que te amam de verdade? Porque saiba, irmãos, que mesmo nos dias da amargura, Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos amar. E nós somos amados por Deus através de pessoas que estão ao nosso lado. Sabe o que nós fazemos às vezes? Rejeitamos o amor dessas pessoas. E nós olhamos ao nosso redor e a gente fala assim, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém ao meu lado. Não tem ninguém para me ajudar. Mas se esquece que Deus já separou alguém para estar com você. Deus colocou alguém para estar do seu lado. É lógico que nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco e em nós. Mas Deus coloca a gente para estar com a gente. Deus coloca a gente para que nós possamos receber esse amor humano. E nós nos esquecemos disso. Quantas pessoas nos estendem a mão e nós rejeitamos. E depois oramos. Fala, Deus, eu não aguento mais sofrer. Muda a minha situação. Deus falou, eu coloquei tanta gente boa de Deus para te abençoar. Tanta pessoa para te amar, mas você rejeita. Às vezes nós estamos maus, estamos tristes. Chega algum irmão de Deus, uma irmã de Deus, e fala, irmão, como que você está? Está tudo bem? Aí você olha para aquela cara mais mentirosa e lavada do mundo. Não, está tudo bem. Deus coloca a gente para amar você. Para estar ao seu lado e às vezes você rejeita. E Deus, irmãos, quando quer nos abençoar, sabe o que Ele faz? Ele também coloca pessoas ao nosso lado. Ele coloca pessoas para nos amar. Muitas vezes pessoas usam esse texto aqui em casamento e se esquecem. E quem falou isso é uma nora para uma sogra. Isso aqui é uma declaração de quem ama de verdade. Sogra, por onde você for eu vou. Se você ficar eu fico. Seu povo a partir de hoje vai ser meu povo também. O seu povo aquele vai ser o meu povo. Deus de Israel, seu Deus, vai ser meu Deus também. Se você morrer aqui, eu quero que me sepultem aqui. E que Deus possa fazer comigo o que quiser, se qualquer outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pessoa que ama no dia da amargura. Mas como que Noemi continuou? Amargurada. Amargurada. Ela chega lá em Belém, em vez de receber o amor de Deus através de Ruth, que Ruth a amava. Não, ela não quis receber esse amor. Ela quis continuar sendo amargurada. Quantas pessoas entram em relacionamentos já amarguradas? E aí está lá o cônjuge com essa pessoa, está lá amando ela, ao lado dela, mas ela está como? Por causa de coisas do passado. Amargurada, não consegue vencer, não consegue viver esse novo relacionamento. O amor cura. Pega a palavrinha assim, ó, amargura, você tira o G. Amar, cura. Amar cura, irmão. Receber amor, nós somos curados. Agora preste atenção e veja quem são as pessoas que Deus escolheu para amar você. Deus escolheu pessoa para nos amar. E quantas vezes eu oro, eu falo, Senhor, eu louvo a Deus por pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Que tem pessoas que são bálsamo de Deus na nossa vida, irmão. Sabe, é um refresco de Deus. É lógico que tem pessoas que não são, né, irmãos? Mas tem gente que você fala, isso aqui é um presente que você sabe que veio do Senhor. Ser amado, irmão, cura. Então deixe que pessoas amem você. Tem gente que se fecha, olha aqui, se fecha e não quer mais estar com ninguém. Não quer. Como o Raul tinha mandado uma mensagem para mim hoje. Não quero ir mais para a igreja. Não é ele que disse isso, não é uma frasezinha que ele tinha mandado. Não vou mais para a igreja, vai em lugar de gente falsa.
Lá é lugar de gente hipócrita. Todo lugar é de gente assim. Mas aqui na igreja é o lugar mais provável que você vai encontrar pessoas que te amem de verdade pelo que você é e não pelo que você tem. Que vão olhar para você como um irmão em Cristo, como uma irmã em Cristo, vai te estender a mão e falar assim: irmão, conta comigo no que você precisar. É na igreja que vão se levantar Rutes de verdade e que vai falar: irmão, aquilo que você necessitar, eu estou aqui com você. Eu não vou te abandonar. Se você chorar, eu vou chorar com você. Se você sofrer, eu sofro com você. E nós vamos estar juntos. Você encontrou pessoas assim na sua vida já, irmão? Quando você encontrar pessoas assim na sua vida, você também vai receber o amor de Deus através dessas pessoas. Porque lá, quando Noemi, mesmo amargurada, recebeu esse amor, ela ainda não havia sido curada. Mas para que você seja curado, você precisa receber o amor de Deus através dessas pessoas. E uma outra coisa, nós devemos olhar para frente, que Deus é poderoso para transformar algumas tragédias em triunfos. Lá no último capítulo de Ruth, abra lá comigo. Eu sei que você ainda vai ler quando você chegar na sua casa hoje, né? Porque você não dorme cedo, fica até altas horas no celular. Então você consegue ler 3 capítulos da Bíblia, pelo amor de Deus. Ruth, no capítulo de número 4... Vocês acharam aí? Diz assim, o 4, no versículo de número 17. Diz assim: as vizinhas lhe deram o nome dizendo a Noemi, nasceu um filho. Agora não é a Noemi diretamente. Noemi teve um filho, entre aspas. Ela teve o seu neto, através de Ruth. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então Ruth, irmãos, ela era o quê do rei Davi? Ruth, a moabita, que você vai ler lá na genealogia de Jesus. Ela era o quê? Vamos lá. Davi, o pai de Davi, o avô de Davi, a bisavó de Davi. Ela veio de onde? Ela veio lá do povo de Moabe. E quem trouxe ela? Noemi. E por que Noemi trouxe ela? Porque Noemi tinha perdido todo mundo na vida dela. Pense, irmãos. Ela, através do seu ventre, veio a geração de Davi, a qual vem o nosso Senhor Jesus. De toda aquela tragédia vem o triunfo. Porque quando Noemi já estava nos seus últimos dias, as vizinhas falaram: toma, você tem um neto. Isso aqui vai ser como um filho para você. O nome dele vai ser Obed. Será que quando ela olhou para aquele menino, falou assim: da descendência desse Obedzinho vai vir o rei Davi? Que da descendência desse Obedzinho vai vir o Messias? Às vezes a gente não entende para onde algumas tragédias, entre aspas, estão nos levando. Mas o texto da palavra de Deus é claro em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. É fácil, irmãos, nós citarmos assim, e isso ser como um clichê para você, mas não é. Falar todas as coisas cooperam para o bem, quando tudo está bem, é maravilhoso. Mas quando tudo está mal, quando tudo está péssimo, ninguém fica falando e orando: todas as coisas cooperam para o meu bem. Você só quer falar esse texto quando está tudo bem. Mas quando a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem, significa que tudo coopera para o bem.
tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Nós não sabemos, irmãos, não sabemos aquilo que Deus quer de nós. Nós não sabemos porque Deus permite que nós passemos por alguns sofrimentos. Nós não sabemos porque passamos por situações difíceis. Mas saiba, Deus não perdeu o controle. E que mesmo nas situações difíceis, mesmo nas tragédias, vai vir o triunfo. Vai vir os dias melhores. O que eu tenho que fazer é crer em quem escreveu os meus dias. Você crê quem escreveu os seus dias? E você crê que quem escreveu foi o Senhor Jesus? Se você sabe que foi Ele que escreveu os seus dias, apenas creia. Creia que Ele cuida de você e que Ele cuida de você colocando pessoas para abençoar você, para amar você, para que você conte com elas. E que de tragédias, Deus é expert em fazer tragédias se tornar grandes bênçãos, grandes triunfos, transformar situações. Noemi, a ex-amargurada, não mais agora amargurada, se você ler o texto você vai conhecer um pouco mais, não é mais aquela mulher amargurada, agora ela tem o seu neto, seu remidor, não vou ficar dando spoiler, ela tem o seu remidor, e daí vem a raiz de Jessé. Ele é da tribo de Judá. Vem o nosso Messias, o Senhor Jesus. A gente não tem dimensão daquilo que o Senhor pode fazer conosco, daquilo que o Senhor pode tirar das nossas tragédias. Apenas creia, Deus tem cuidado de você. Amém? Vamos colocar de pé.